Bom dia, irmãos. Graça e paz sejam com todos, amém? Uma configuração nova, né? Meus irmãos, depois de saudá-los, queria pedir aos irmãos que, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12. Nós faremos a leitura a partir do versículo de número 12 também. O texto que nós iremos ler hoje, irmãos, fala de um dia notável, de um dia maravilhoso, que ficou conhecido na história da igreja como a entrada triunfal. O texto que nós iremos ler mostra Jesus entrando na cidade de Jerusalém às vésperas da Páscoa, em um dia que foi profetizado muito tempo antes, um dia que as pessoas aguardavam o cumprimento com grande expectativa, né? Havia grande expectativa sobre esse dia. Afinal de contas, como seria o dia em que o Cristo, o Messias, finalmente entraria pelas portas de Jerusalém? Como seria esse dia? Os profetas anunciaram e as pessoas aguardaram com grande expectativa. E o texto que nós iremos ler, ele responde para a gente como foi esse dia memorável, esse dia notável, tão conhecido por nós como o dia da entrada triunfal. E diante disso, eu te convido a me acompanhar na leitura desse texto, Evangelho de João, para quem, além de mim, que não abriu ainda, João capítulo 12, a partir do verso de número 12. O tema da nossa mensagem hoje é o testemunho das expectativas. E o texto diz assim: no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Apenas até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos, ó Deus, por tua graça, por teu amor e tua misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, pela rica oportunidade de mais uma vez estar em sua casa, em comunhão, louvando, bendizendo o seu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela rica oportunidade de ler a tua palavra, poder meditar nela e contar, ó Deus, com a iluminação do teu Espírito, ó Deus, para nos fazer ver aquilo que está diante dos nossos olhos. Abra assim, ó Deus, os nossos olhos, nossa mente, nosso coração, para que todos nós possamos sair daqui alimentados e edificados pelo Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O texto, irmãos, que nós lemos, começa falando, situando a gente, apresentando para a gente o contexto de como tudo isso se desenvolveu. E as primeiras palavras do texto para a gente são justamente essas: no dia seguinte. Né? Essa é uma belíssima forma que João encontra de situar a gente, no dia seguinte. E que dia seguinte foi esse, irmãos? Se a gente olhar lá no versículo 1,
nós vamos encontrar que 6 dias, que estávamos, na verdade, a 6 dias do início da Páscoa. Então foi aquele momento onde Jesus entrou em uma casa em Betânia e ali houve um belíssimo jantar, um jantar de ação de graças. Afinal de contas, Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro, né? Aquele homem que já estava sepultado há alguns dias, né? Jesus foi até lá, o ressuscitou, e todos testemunharam isso. E depois houve esse jantar. Então, no dia seguinte, né? Ou seja, 5 dias antes da Páscoa, numa segunda-feira, é aqui que acontece essa entrada triunfal de Jesus Cristo. Agora, antes de avançar no texto, a gente precisa entender algumas coisas sobre o que significa dizer isso. Estamos às vésperas da Páscoa, uma grande festa para o povo judeu, uma festa de âmbito nacional, uma festa que agregava muita gente em Jerusalém. Todas essas pessoas estavam se dirigindo para Jerusalém a fim de celebrar a Páscoa. E aí os estudiosos vão dizer que nessa época, estima-se que a população em Jerusalém passava de 50 mil para 250 mil pessoas. Quintuplicava. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é como estava a situação da cidade naquela época. Havia muita gente. A cidade estava abarrotada. Muita gente estava indo para Jerusalém por causa da Páscoa. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Agora, qual é a segunda coisa? A segunda coisa é o próprio significado da Páscoa. O que era a Páscoa, irmãos, senão a lembrança, o memorial do dia em que Deus tinha libertado o povo, libertado de anos de escravidão no Egito, libertado da opressão que eles viviam no Egito. Essa era a memória que eles estavam se lembrando. O Senhor nos libertou de uma opressão estrangeira, o Senhor nos libertou de um inimigo, do Egito. Eles traziam isso na memória. E não podemos esquecer do elemento principal dessa refeição, que era o próprio Cordeiro Pascual. Vocês lembram da história? Esse cordeiro deveria ser um macho sem mancha, um macho perfeito. E naquela época eles deveriam matá-lo, o seu sangue deveria ser passado nos umbrais das portas, de forma que naquela noite, quando o anjo da morte passasse, o povo de Deus seria livre também disso, livre da ação do anjo da morte. E então eles deveriam comer aquela refeição, comer aquele cordeiro, naquela véspera do dia da sua libertação. Essas coisas precisam estar em nossa mente, porque tudo isso está relacionado com o nosso texto. Então vejam, a cidade estava cheia, a cidade estava reunida para celebrar a Páscoa. Havia esse anseio por liberdade, afinal de contas, o Império Romano estava dominando sobre o povo, e eles também queriam ser livres. Mas vejam que não apenas isso estava causando agitação na cidade. Além da Páscoa, além desse grande motivo de congregação e agitação, havia um outro motivo. Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Essa notícia, irmãos, estava se espalhando de forma muito rápida. Jesus estava em Betânia com uma grande multidão, pessoas que viram Lázaro ser sepultado. Lázaro já estava sepultado há vários dias. Então Jesus foi lá e chamou Lázaro para fora. As mesmas pessoas que testemunharam Lázaro sendo sepultado, estavam também testemunhando que Lázaro agora estava vivo. Estava entre eles, andando entre eles, um testemunho vivo da autoridade e do poder de Jesus. Tanto é, irmãos, que nem mesmo os fariseus ousaram negar que o milagre de fato tinha acontecido. Nem mesmo aqueles que faziam oposição a Jesus ousaram negar o óbvio, porque todos estavam vendo. Estavam vendo aquele que tinha operado o milagre, mas estavam vendo um milagre diante deles. Lázaro estava caminhando no meio de todos. Estava comendo com Jesus à mesa na véspera dessa ocasião. Então não havia como negar que Lázaro tinha ressuscitado, irmãos. Era um fato histórico.
E esse fato estava se espalhando, não apenas em Betânia, mas em todos os lugares. De forma que até em Jerusalém, o povo já estava ouvindo as notícias a respeito de Jesus, da sua autoridade e também do seu poder. Havia, então, uma grande expectativa em torno disso. Afinal de contas, será que Jesus viria para Jerusalém? A gente sabe que o Sinédrio já havia decretado a morte de Jesus, né? E aí a questão era, será que ele vem? E aí o texto que nós lemos começa dizendo isso. Veja no versículo 12. A grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que sim, Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles tinham essa expectativa, será que ele vem? Ora, Jesus está vindo. Então essa multidão que está em Jerusalém para a Páscoa decide sair e ir ao encontro de Jesus. E aí a gente precisa entender, tem duas multidões aqui. Tem uma multidão que está saindo de Betânia, acompanhando Jesus em direção a Jerusalém. E tem uma outra multidão descendo de Jerusalém para encontrar Jesus no caminho. E essa multidão que está vindo de Jerusalém, diz o texto, eles vêm cantando, eles vêm gritando e dizendo, Hosana! Bendito é aquele que vem em nome do Senhor! Hosana, bendito é o Rei de Israel! Eles estão vindo, irmãos, estão vindo cantando, estão vindo proclamando, estão vindo clamando essas palavras. Mas, afinal de contas, o que significa Hosana, irmãos? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Essa palavra, escrita dessa forma no grego, né, Hosana, ela tem uma origem hebraica. E, na verdade, ela é a junção de duas palavras, Yashna, duas palavras que significam justamente isso. Salve agora. Salve agora. Salve, ou então ainda, salve, nós clamamos. É um apelo, ao mesmo tempo que é um pedido, é praticamente uma ordem. Como quem diz, salve. Salve hoje, salve agora. Nós estamos clamando. Salve. Hosana. É isso que eles estão dizendo. Mas não apenas isso, eles complementam dizendo, salve hoje, salve agora, pois bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Eles estão clamando, irmãos, e ao mesmo tempo clamando, pedindo e ao mesmo tempo exigindo praticamente ali, salve Senhor, salve. E aí, irmãos, o que eu queria dizer para vocês sobre esses versículos é, em primeiro lugar, essas palavras não estão saindo espontaneamente das bocas deles. Não estamos diante de um louvor espontâneo, né? De uma coisa improvisada. O que está acontecendo aqui, irmãos, vejam bem, é intencional. É muito intencional, não é uma coisa ao acaso. O que eles estão falando é intencional. Eles estão citando, irmãos, o Salmo de número 118. Veja, me acompanhe, abra sua Bíblia. Salmo 118, versículo 25. Diz assim, salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, e Ele faz resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Vejam, eles estão fazendo literalmente o que o Salmo está dizendo. Eles estão balançando os ramos de palmeiras, como eles faziam também nas festas dos tabernáculos. Esse era o costume, pegar os ramos e balançar em sinal de alegria e de louvor. E é isso que eles estão fazendo. Mas não estamos na festa dos tabernáculos, estamos na Páscoa,
às vésperas da Páscoa. Mas vejam que o simbolismo é o mesmo. Eles estão alegres, porque estão comemorando o quê, irmãos? A chegada do Messias. Estão comemorando a chegada triunfal do seu rei. E eles estão dizendo, como diz o texto aqui no Salmo, Hosana, que significa isso aqui que nós lemos. Salva-nos, Senhor. Aqui ele diz, Yash Adonai, né? Seria Yash Adonai. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. O povo está clamando. Mas vejam, até o mesmo Salmo diz, bendito é o que vem em nome do Senhor. E este que vem em nome do Senhor, irmãos, é Jesus Cristo. Esse salmo é um salmo messiânico. Um pouquinho antes, no versículo 23, olha o que ele fala. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Sabemos muito bem que o próprio Jesus mencionou esse texto falando de si próprio. É um texto messiânico esse salmo que nós estamos lendo. E aquelas pessoas sabiam disso. E por isso estavam cantando esse salmo. Aliás, esse salmo, irmãos, era um dos salmos cantados na época da Páscoa. Mas vejam que eles estão indo em direção a Jesus e estão cantando esse salmo para Jesus. No relato de Marcos, um relato um pouco mais detalhado sobre esse momento, o texto diz que as pessoas lançavam as suas túnicas diante de Jesus, como quem estende um tapete, irmãos, para o rei passar. Era isso que estava acontecendo. De fato, estavam reconhecendo, irmãos, que Jesus é o Messias. Eles estavam reconhecendo que Jesus é o Messias. Até aqui, irmãos, nada de errado. Tudo certo. O louvor certo. A conduta certa. Tudo como era esperado. Tudo como foi profetizado pelas Escrituras. O problema é que, embora estivessem fazendo tudo certo na liturgia, a expectativa deles era uma expectativa errada. Eles esperavam um libertador que se apresentasse diante deles como um libertador político, alguém que viesse e, assim como eles um dia foram libertos do Egito, eles achavam que agora também seriam libertos do domínio do Império Romano. Eles esperavam um libertador que viesse e resolvesse todos os problemas sociais, políticos e econômicos que eles estavam vivendo naquele momento. Eles esperavam que Jesus viesse resolver essas coisas e apenas essas coisas. Eles esperavam que Jesus viesse montado num cavalo, com uma espada e gritasse, como nós vemos nos filmes, um grito militarmente poderoso, um grito de liberdade. Liberdade! E então convocasse o povo para a guerra e seriam então vitoriosos. Essa era a expectativa do povo. Mas vejam como Jesus vem no versículo seguinte. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. Se antes nós estávamos falando de uma expectativa grandiosa, e é uma expectativa verdadeira que vem dos Salmos, aqui o texto apresenta para a gente uma outra expectativa a respeito do Messias. Uma expectativa humilde, irmãos. Humilde. As pessoas temiam os reis naquela época. Um rei montado num cavalo era uma figura imponente, uma figura de autoridade. Mas um rei que vem montado num jumentinho traz para a gente uma figura de humildade. E não era isso que eles estavam esperando. A expectativa aqui, irmãos, é expectativa humilde. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você imagina uma entrada triunfal assim? Jesus entrando em um jumentinho, como quem diz, não temam. O seu rei vem montado num jumentinho. Isso é muito diferente, irmãos, do que a gente poderia imaginar. Do rei todo-poderoso vindo
para resolver todas as coisas. Não era isso que eles esperavam. Mas vejam que aqui Jesus, mais uma vez, está cumprindo as Escrituras. Abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 9. Versículo 9, diz assim: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo, vitorioso, mas vejam também, humilde e montado no jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Vejam, irmãos, que profecia específica, né? Tem uns profetas aí que fazem aquelas profecias genéricas, mas vejam o quanto é específico essa profecia, e ela foi feita 500 anos antes. Mas vejam como ela se cumpre de forma perfeita na vida de Jesus. Jesus veio, irmãos, não como um rei que traz a espada, mas um rei que traz paz e salvação. Quem dera, irmãos, eles tivessem percebido isso. O texto diz que, embora Jesus viesse montado no jumentinho e viesse humilde, o povo não deveria se entristecer, mas deveria haver grande alegria, grande júbilo. Afinal de contas, o que esse rei está trazendo? Não é guerra, irmãos, mas é salvação. E por isso o povo deveria se alegrar. Mais uma vez, estamos às vésperas da Páscoa. E esse cavaleiro montado no jumentinho está fazendo agora o propósito que foi declarado para ele. Está cumprindo um propósito escrito desde os tempos eternos, que é ir, não como um cavaleiro dessa vez, mas como um soldado valente, que se entrega e morre no lugar do seu povo. É isso que Jesus veio fazer. E corajosamente é isso o que a entrada triunfal aponta para a gente. Jesus está indo cumprir o seu propósito. E o seu propósito, assim como aquele cordeiro pascal lá atrás, é morrer para que o seu povo seja liberto. Como disse João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse cordeiro, irmãos, tira o pecado como? É morrendo. Morrendo no seu lugar, morrendo no nosso lugar. Isso não deveria trazer desânimo para aquela multidão, mas grande alegria, pois a salvação chegou. A hora chegou. O Messias chegou. Ele não traz espada, ele traz salvação. Eles deveriam se alegrar, mas não viram Jesus montado no cavalo, viram Jesus montado no jumentinho. Esses versículos devem fazer a gente pensar sobre duas coisas. Em primeiro lugar, as expectativas que não se frustram são aquelas que verdadeiramente estão fundamentadas nas Escrituras. Vejam que tudo o que foi profetizado a respeito de Jesus Cristo se cumpriu e se cumpriu de forma perfeita, infalível, inerrante. Assim são as Escrituras, inspiradas por Deus. Então, se queremos nutrir alguma expectativa sobre o tempo presente, sobre o tempo futuro, olhemos para as Escrituras e busquemos nelas a resposta. Então, as nossas expectativas não serão frustradas, porque estarão fundamentadas em algo que é inerrante e é infalível, e essa é a palavra de Deus. Essa profecia não falha, essa profecia se cumpre do jeito que deve ser cumprida. Agora, a segunda coisa que você deve pensar é quais são as suas expectativas.
Vejam que as expectativas do povo eram expectativas terrenas. Eram as expectativas, literalmente, para o hoje e para o agora. Eles estavam seguindo Jesus, irmãos, por quê? Os versículos seguintes que nós iremos ler, os versículos 17 e 18, mostram por que essas pessoas estavam seguindo Jesus. Estavam seguindo Jesus porque viram Jesus ressuscitar Lázaro. Esse era o grupo, essa era a multidão que estava indo para Jerusalém com Jesus. E a outra multidão estava indo porque ouviu falar que Jesus ressuscitou também Lázaro. Então as pessoas estão olhando para o quê? Mais uma vez, irmãos, desde o início temos visto isso no Evangelho de João. Elas estão olhando para os sinais, estão olhando para os milagres, estão olhando para o poder de Jesus. E quantas vezes nós também buscamos Jesus por causa dos milagres, por causa do que Ele pode nos dar hoje, nessa vida e somente nessa vida. Eles queriam libertação política, eles queriam solução para os seus problemas sociais, para as suas enfermidades. Lembre-se daquele homem que foi até Jesus buscando um milagreiro, queria cura para o seu filho. E tantos outros foram buscar o pão em Jesus. Mas quantos verdadeiramente foram buscar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quantos nutriam uma expectativa para além do tempo presente? Uma expectativa para além do hoje e do agora? Uma expectativa que olha para os tempos eternos e que sabe que o maior problema da humanidade, que o nosso maior problema é a miséria que se chama pecado. É a miséria que nos coloca diante do tribunal de Deus, indignos e merecedores de uma condenação que é eterna. Mas vejam que este Jesus veio para solucionar este problema e nos tornar justos diante de Deus. Ele veio para mudar a sua posição diante de Deus, de forma que você, através dele, seja declarado justo. Mas vejam que miséria, como diz o apóstolo Paulo. Se esperarmos de Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas vejam, essa era a expectativa daquela multidão. Tudo o que eles queriam era uma libertação para aquele momento. E às vezes nós também cultuamos. Às vezes nós saímos de casa e vamos para a igreja louvar e adorar, como esse povo estava fazendo, tudo certo. Mas vejam que a expectativa era terrena, buscando apenas escolher nessa vida, buscar a Jesus, buscar a Deus, ir à igreja, para ter sucesso financeiro, para alcançar o emprego desejado, para ter a família dos sonhos, para ser próspero, para ter uma cura. Jesus tem muito mais, irmãos, para nos oferecer. Mas você precisa buscar o Jesus com as expectativas certas. O texto continua. Me acompanhe no versículo 16. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Vejam que curioso. Os discípulos não entenderam isso. É isso que diz o texto. Eles não entenderam. Se antes a gente falou de uma expectativa gloriosa e então de uma expectativa humilde, o que está diante de nós, irmãos, é simplesmente a ausência de expectativa. Não havia neles expectativa alguma. Aquele dia, irmãos, preste atenção, aquele dia para os discípulos de Jesus não representou o dia da entrada triunfal. Foi simplesmente um dia qualquer. Foi simplesmente mais um dia. E aí a gente consegue tentar imaginar por quê.
Como assim um dia qualquer, David? Como assim mais um dia? Vejam que eles não entenderam, e a gente sabe, o texto explica para a gente, só compreenderam quando, depois da ressurreição de Jesus, o Espírito desceu sobre eles, eles foram iluminados para entender que tudo o que aconteceu já havia sido profetizado a respeito de Jesus. Agora vejam que as Escrituras falavam, e eles tinham conhecimento das Escrituras. Vejam que a própria multidão estava clamando, cantando e gritando a respeito de quem Jesus era, reconhecendo Jesus como Messias, embora não da forma como eles imaginavam. Agora, ainda assim, em meio a tudo isso, em meio ao povo cantando, testemunhando, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, bendito o Rei dos Reis, o Rei de Israel. Em meio a todos esses textos que nós lemos, ao testemunho do salmista, ao testemunho dos profetas, em meio a tudo isso, os discípulos parecem inertes. Não entendem, não percebem o que está acontecendo diante deles. Jesus está entrando em Jerusalém de forma triunfante, como aquele que veio para salvar o seu povo dos pecados. Mas para eles, nada está acontecendo. E eu consigo imaginar por quê, irmãos. Sabe por quê? Lembrei de uma pregadora agora. Imaginem vocês, eles estavam com Jesus há 3 anos. Há 3 anos, ouvindo Jesus pregar. Há 3 anos, vendo milagres acontecer. Há 3 anos, testemunhando todas essas coisas. Há 3 anos, vendo testemunhas, pessoas vindo até Jesus e milagres acontecendo, como acabou de acontecer. Acabou de acontecer a ressurreição de um morto. Acabou de acontecer uma adoração magnífica. Então, ao que parece, irmãos, infelizmente, parece que esses discípulos estavam acostumados com o extraordinário. Acostumados a comer com Jesus, a beber com Jesus, a andar com Jesus, a ouvir os seus ensinamentos, de forma de que o extraordinário se tornou comum para eles, se tornou ordinário. E esse é o perigo, irmãos, que nós corremos, de acordar e achar a nossa vida comum e ordinária. Acordar e não enxergar o extraordinário na nossa vida. Vir para a igreja e achar normal, achar comum, achar mais um culto, é mais um culto, é mais um dia, quando na verdade deveríamos acordar todos os dias e celebrar. Acordar todos os dias alegres, pois o nosso Salvador veio, e veio trazendo salvação para mim e para você. Como é que a gente consegue acordar todos os dias e achar algo tão extraordinário, tão comum? Como é que a gente consegue vir, entrar e cantar, e às vezes nem mesmo cantar? Às vezes sequer abrimos a boca para louvar a Deus, quando todos estão louvando. Se é assim em comunidade, como é que deve ser quando não estamos juntos? Quando estamos sós? Será que louvamos a Deus em nossas casas? Será que louvamos a Deus sozinhos? Será que nos deleitamos na palavra de Deus? Ou achamos comum e trivial? Será que já não encontramos mais beleza nas palavras de Cristo? São as palavras de Cristo, embora estejamos familiares com elas. Elas são fonte de vida e de luz para nós. Não se acostume, meu irmão, com aquilo que é extraordinário. Não se acostume. Não se acostume a estar aqui com seus irmãos, louvando a Deus, como isso fosse apenas mais um dia. Não se acostume a vir e ouvir a pregação, como se fosse apenas mais uma. É extraordinário que essa palavra tenha chegado até nós. É extraordinário que nós creiamos nela. É extraordinário que estejamos com fé ainda hoje,
quando o mundo todo está em rebelião contra Deus. É extraordinário. Mas se você se acostumar, se você perder o brilho, se você perder a beleza, pode ser que Jesus entre triunfantemente e você ache que é apenas mais um dia. Que isso não nos aconteça. A rotina, irmãos, tornou aquele dia glorioso em apenas mais um dia na vida dos discípulos. A entrada triunfal para eles foi apenas um dia comum, um dia qualquer. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que haja sempre verdadeiro júbilo em nossos corações. Que haja sempre verdadeira alegria. Que haja sempre verdadeira expectativa. Amém? Deixa eu te perguntar. Como vai a sua expectativa? Como vai a sua expectativa, não com a vinda do rei, mas com o seu retorno? Pois o rei veio e ele em breve voltará, irmãos. Mas tome cuidado. Tome cuidado para não nutrir as expectativas erradas como aquele povo fez. Mas tome cuidado também para considerar esse dia que em breve vem, um dia qualquer. A gente vive a nossa vida, a nossa rotina, trabalho, estudo, família, né, com as nossas preocupações, mas a gente não pode perder de vista esse dia glorioso que se aproxima. Vejam que vários irmãos, várias pessoas que estavam no nosso meio começaram a olhar para essas outras coisas. Essas mesmas coisas que essas pessoas estavam ansiando. Soluções políticas, soluções sociais, problemas do dia. De forma que perderam de vista algo glorioso. E esse perigo está sempre batendo na nossa porta também. Nos preocuparmos excessivamente com a provisão do dia de amanhã. E nos esquecermos que Deus é o nosso Senhor, que Deus é o nosso provedor. Proveu o principal para mim e para você, Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Não proverá também as outras coisas, as coisas menores? Se Ele cuida dos animais do campo, se Ele cuida das flores do campo, não cuidará também de você, que é um filho de Deus? Mas vejam que nos preocupamos com essas coisas, ansiamos por essas coisas, nutrimos expectativas terrenas, nutrimos expectativas para o hoje e para o agora, e perdemos de vista o sobrenatural, perdemos de vista o extraordinário, perdemos de vista este dia glorioso que breve vem e se aproxima. Mas se você estiver atento, você se acordará todos os dias e dirá: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja, porque esse mundo, irmão, já está entregue, mas breve vem a nova Jerusalém. E aqueles que estiverem atentos e prontos subirão e cearão com o Senhor. Que o Senhor, irmãos, nos encontre prontos e atentos. Não tão preocupados com as coisas desse mundo, não tão preocupados com as coisas presentes, mas com essa ardente expectativa de que o nosso Rei vem nos buscar. Pedimos a Deus diariamente, se é que você ora por isso diariamente, venha o teu reino. Mas raramente as pessoas realmente anseiam por isso. Que esse verdadeiramente seja um desejo no seu coração, também no meu. Que possamos acordar todos os dias e pedir sim pelo pão nosso de cada dia. Pedir sim pelo perdão dos nossos pecados. Mas orar e dizer: Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino. Maranata. Amém, irmãos? Me acompanhe na leitura do verso de número 18. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato.
Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás deles. Vejam, essas pessoas estão buscando Jesus por causa dos sinais, dos milagres. Mas como temos dito várias vezes, a maioria delas busca um milagre, mas não busca o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós chamamos essas pessoas ali no início da nossa mensagem, né? As pessoas que têm expectativas terrenas. Mas vejam que há um outro grupo de pessoas nesse texto, que é o grupo da oposição. E eles também têm uma expectativa, irmãos. A expectativa da oposição é impedir que Jesus seja reconhecido como quem ele realmente é. É isso que os fariseus estão falando e reclamando aqui. Vejam, não conseguimos nada. Vejam como o mundo inteiro vai atrás deles. Nós vimos que depois que Jesus ressuscitou Lázaro e estava publicamente ali reconhecido o seu poder, esse mesmo grupo se reuniu e tramou a morte de Jesus. Não tem o que ser feito, todos viram, e agora o que faremos? Reconheceremos que ele é o Cristo? Não! Porque se fizermos isso, o que será de nós? O que será do nosso poder? O que será da nossa autoridade? Somos os doutores da lei. Se o próprio Cristo está no nosso meio, o que será de nós? O que será de nós? Perderemos a nossa autoridade diante do povo. Talvez até Roma tire nossa autoridade. Mas vejam, irmãos, eles eram os doutores. Vejam de quem está partindo essa oposição. Eles deveriam ser os primeiros a reconhecer Cristo, pois eles sabiam o que diziam a lei, os profetas e as Escrituras. Deveriam ser os primeiros a se curvar diante de Jesus, e assim como João Batista dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cristo, eis aí o Messias. E assim como João Batista sair de cena, para que a noiva então fique com o seu noivo. Mas esses homens com ambição egoísta não quiseram ceder ao lugar, quiseram usurpar o lugar que é exclusivo do noivo. E assim, com sua sede de poder, com sua sede de autoridade, se recusaram a sair de cena e fizeram tudo para impedir que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo fosse reconhecida. Fosse matando o próprio Cristo, fosse matando aqueles que eram as suas testemunhas. E você quer saber? Esses opositores ainda estão aí. Alguns deles entre nós, no meio da igreja, querendo impedir que você verdadeiramente olhe para Cristo como o Senhor que Ele é, como o Salvador que Ele é. Não apenas alguém que pode melhorar a sua situação financeira, a sua vida familiar ou a sua saúde, mas alguém que pode perdoar os seus pecados, alguém que pode te reconciliar com Deus, alguém que é o pão vivo, o caminho, a verdade, a vida. Ainda existem aqueles que querem impedir essa preciosa verdade. Essa é a expectativa da oposição. Impedir que o Evangelho de Jesus Cristo se espalhe por toda a terra. Mas vejam, é uma expectativa frustrada. Graças a Deus por isso. Uma expectativa frustrada, irmãos. Se frustrou antes, se frustrou depois, se frustra agora e se frustrará para sempre. Porque não há quem possa prevalecer contra esse rei. Não há quem possa prevalecer contra o Senhor dos Exércitos. Não há quem possa prevalecer contra a igreja de Cristo. Porque a história já está escrita, o final já está escrito. Ele vem e vem com vitória. De forma que eu e você podemos dizer: quem nos separará do amor de Cristo?
Quem? Altura, morte, profundidade, as autoridades desse mundo, quem poderá nos separar? Não há quem possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A igreja, irmãos, certamente triunfará. Levantem-se os reis, levantem-se as autoridades, principados e potestades, todas cairão diante dele. E a igreja certamente sairá triunfante nessa batalha. É uma expectativa frustrada. E como os fariseus disseram naquela época, todos esses que se levantam hoje, tentando impedir o avanço da igreja, tentando impedir a pregação do evangelho, tentando adulterar a pregação do evangelho, todos eles olharão e dirão: olhem, não conseguimos nada. Todo mundo está seguindo a Cristo. Eles falaram isso, irmãos, de duas multidões. Mas veja como o texto termina no versículo 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido, irmãos. Senhor, queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Existem aqueles que estão nutrindo expectativas erradas, expectativas terrenas e momentâneas. Existem aqueles que estão nutrindo expectativas de fazer oposição à igreja do Senhor. Mas existe, irmãos, um grupo de pessoas aí fora que está clamando com essa expectativa, que vem até os discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos, e clamando dizem: Senhor, mostra-nos Jesus. Queremos ver Jesus. Ora, irmãos, se aqui estão os discípulos, aqui também devem estar aqueles que devem responder a essa expectativa. O mundo está clamando, está dizendo: queremos ver Jesus. Mostre. É nossa responsabilidade apontar o caminho certo, apontar o Cristo certo, apontar o Messias certo. O mundo espera que você saiba quem Ele é. E você sabe, por meio das Escrituras, que este Rei se chama Jesus Cristo. O mundo espera que você aponte o caminho. E você sabe a resposta. Mostre o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos a resposta para as expectativas do mundo, irmãos. O que precisamos fazer é apontar. Apontar como João Batista apontou. Apontar e dizer: é Ele. Vejam, aí está o seu Deus. Eu queria estimular você a permanecer firme nesse caminho, nutrindo expectativas corretas. Uma expectativa que aguarda o verdadeiro Rei. Uma expectativa que aguarda ansiosamente a chegada do Rei. Mas até que Ele venha, eu queria também estimular você a continuar apontando também esse verdadeiro caminho. O mundo está clamando. Sábado temos um compromisso. Essa igreja tem um compromisso. Eles vão perguntar. Eles vão clamar: mostra-nos o Rei. E eu espero que você esteja pronto para apontar Jesus Cristo como a solução que eles mais precisam. Vamos orar? Pai nosso, queremos, ó Deus, louvar e bendizer o Seu nome, porque, ó Deus, o Senhor, ó Deus, faz muito mais do que pedimos e pensamos. Às vezes, ó Deus, vivemos nossos dias preocupados com as circunstâncias presentes. Mas como é bom saber, ó Deus, que desde os tempos eternos o Senhor já proveu todas as coisas. O Cordeiro estava preparado, ó Deus, antes da fundação do mundo. Se é assim, ó Deus, por que andamos ansiosos e preocupados? Por que, ó Deus, desviamos nossos olhares para outras coisas e preocupações, ou até mesmo outras belezas? Senhor, que o
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o nosso olhar esteja fixo e firme no Senhor, de forma, ó Deus, que todos os dias possamos nos alegrar, porque um dia o Senhor entrou triunfantemente por aquela cidade, e triunfantemente o Senhor se entregou ao nosso lugar, triunfantemente o Senhor se entregou voluntariamente para o perdão dos nossos pecados. E, ó Deus, o que mais poderíamos esperar? Agora sim, ó Deus, estamos em paz com o Senhor, reconciliados com o Senhor, porque um dia o Senhor veio montado num jumentinho, e glórias a Deus por isso. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a nos alegrarmos todos os dias por tão grande salvação. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos alegrarmos todos os dias, porque o Senhor veio e fez tudo isso por nós. E não apenas fez, como continua fazendo por nós, nos sustentando e nos mantendo firmes em seu caminho. Ó Pai, nos ajude, ó Deus, a nutrir essa ardente expectativa, porque o Senhor veio, mas em breve voltará. Ó Deus, que possamos caminhar todos os dias olhando para o alto e clamando: vem, Senhor, salva! Vem, Senhor, salva! Vem, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa nos encontrar firmes e alertas, atentos, pois o tempo chegou, a hora, Deus, já chegou. Ó Deus, que possamos ser uma igreja viva, atenta, mas também uma igreja, ó Deus, que aponta o caminho. O mundo clama, ó Deus, clama para que os verdadeiros discípulos apontem aonde está o Salvador. E que esta igreja, ó Deus, esteja pronta para dizer: este é Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus, que vive e reina para todo sempre. Amém.